Olá pessoal, que Deus abençoe a todos os discípulos do Espírito Santo e você que hoje está iniciando o discipulado para se preparar para servir a Deus com excelência. E não somente servir a Deus com excelência, ser aquele tipo de servo, aquele discípulo que o Senhor Jesus espera que você seja. Eu estou aqui para falar com você a respeito do discipulado dentro do jejum de Daniel. Iniciamos o jejum de Daniel e o jejum de Daniel também está dentro dos 50 dias do Pentecostes, o qual vai terminar no dia 24 de maio, juntamente com a finalização do jejum de Daniel. Então, durante esses 21 dias, nós estaremos falando a respeito do discipulado. Hoje você vai ter a primeira aula, você que deseja ser discípulo do Espírito Santo, discípulo do Senhor Jesus. Agora, para que você seja discípulo de Jesus, primeiro você precisa entender o que é um discípulo. Vai aparecer aí na sua tela o que é o discípulo. Nós não podemos falar sobre o discipulado se não entender o que é um discípulo. Um discípulo, ele é um seguidor, ele é um aluno, um aprendiz. Derivado do latim discípulos, implica aprendizado, disciplina e imitação do mestre. É mais do que um aluno. O discípulo de Jesus é alguém que permanece em sua palavra, prioriza o relacionamento com ele e assume o compromisso de fazer novos discípulos. Então veja, meu amigo e minha amiga, que ser discípulo de Jesus não é apenas você aprender a palavra de Deus ou trazer pessoas na igreja. Não, ser discípulo do Senhor Jesus é você ser imitador dele, é você fazer o que ele fez e procurar ser como ele foi. Isso é ser um discípulo do Senhor Jesus. É importante você ter em conta isso. Para ser um apóstolo, primeiro tem que ser discípulo. Ou seja, ninguém se torna obreiro sem antes ser colaborador. E ninguém se torna colaborador sem antes ser CPO. E ninguém se torna CPO sem antes estar em um dos grupos da igreja. Por isso, se você ainda não está em algum grupo, entre num grupo, seja EVG, FJU, Caleb, UNP, para que você se prepare e venha ser um discípulo do Senhor Jesus. Obviamente, ninguém se torna pastor ou esposa de pastor sem antes ser um obreiro. E ninguém se torna bispo sem antes ser pastor, ou seja, é um discipulando o outro, tá certo? Você se torna discípulo para discipular a outras pessoas. Você é discípulo para fazer com que uma comunidade tenha a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo Deus que você tem. O que faz de um discípulo um verdadeiro discípulo? É a renúncia. Olha só, o discipulado cristão envolve desapego, carregar a própria cruz e seguir a Jesus de forma prática. Olha só o que o texto sagrado diz, e eu gostaria de finalizar com esse texto sagrado para a sua meditação e oração após essa aula, tá bom? Olha só, disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. Isso está em João, capítulo 8, versículo 28. E ele continua dizendo: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Veja, meu amigo, minha amiga, que o próprio Senhor Jesus, ele se colocou na condição de discípulo, né? Quando ele disse, né? Discípulo do Pai, quando ele disse assim, ó, conhecereis que nada faço de mim mesmo. As coisas que falo,
falo como o Pai me ensinou. Então, o discípulo é aquele que faz aquilo que aprende do nosso Senhor Jesus. Por isso, a sua comunhão com Jesus tem que ser firme e estreita, tá bom? Agora, separe alguns minutinhos, eu vou deixar um fundo musical para que você separe aí alguns minutos para pedir ao Espírito Santo que faça de você o discípulo dele, tá bom? É momento de oração, fale com Deus e que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo.